Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o Casar Agro, QAGR11. É um fundo que tem o seu investimento em silos, principalmente, né, de grãos, focados aí para a logística do agronegócio, inclusive tem uma posição importante também no Porto de Paranaguá, visando aí a exportação de commodities agrícolas. Vamos detalhar os principais ativos desse fundo, ver o seu resultado, as suas principais características e, inclusive, um ponto de atenção que eu acho que é muito importante para o investidor de Casar Agro ficar atento. Confira até o final desse vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer então rapidamente uma visão aí geral dos ativos do fundo, né? São mais de 600 mil toneladas de capacidade de armazenamento, são 80 silos e armazém em 11 unidades e um centro de distribuição. Então, passando rapidamente aqui no Paraná, né, vinculado à Bela Agrícola, a gente tem alguns ativos ali com essa característica. Basicamente, são vários silos, né, que têm capacidade de armazenamento de grãos, né, e todos eles com contratos atípicos corrigidos pelo IPCA. Já a BRF também possui diversos silos aí em várias posições, né, Santa Catarina, Paraná, Francisco Beltrão no Paraná, Pato Branco, Jataí em Goiás, né? Temos também Nova Ponte, Minas Gerais, né? Com a BRF de inquilino, em Uberlândia, Minas Gerais, e em Paranaguá, a BRF é o locatário aí do centro de distribuição que fica próximo ali ao porto, né? Visando aí a exportação de produtos. Então, um ponto importante, né, que vale a pena ser comentado, e na minha opinião é o principal ponto, né, desse fundo, né, são somente dois inquilinos. Em compensação, temos aqui contratos que são mais longos, né, 2030, 2040, tem uma parcela aí que responde por mais ou menos um terço da receita com vencimento em 2025. Esse daí está um pouco mais próximo, né? E aí vai depender das condições. Em termos de distribuição por ativos, como são vários ativos em vários locais, né, a maior posição ali são 15% da receita, 87% vem de centro de recebimento de grãos e o restante em centro de distribuição. Todos os contratos são contratos atípicos, a alocação é para a agroindústria e insumos agrícolas, né? E aquilo que eu comentei, a gente tem 36% dos contratos aí com vencimento de 25 a 2029. Nesta visão, temos aqui um histórico do fundo, então todos os ativos foram adquiridos ali no ano de 2020, foi um ano bastante complicado, né, para fazer negócios, mas o fundo fez a sua alocação nesse momento, e aí passamos por diversos reajustes contratuais, né, 21, 22 e 23. Só um cálculo, né, simplificando o entendimento, né, o fundo investiu 278 milhões de reais em 2020, que, considerando a inflação até hoje, né, equivale a 351 milhões de reais. Se a gente considerar a receita de aluguel anual de 28,9 milhões ao ano, a gente tem aí um rendimento de 8,2%. Lembrando que esse 8,2%, né, considerando que os ativos têm seus preços corrigidos também, né, seria como se fosse 8,2%, além da inflação. Essa aí uma conta rápida, assim, simples, né, para vocês terem ideia aí da receita do fundo. Vamos então trazer as informações financeiras do fundo, né? E o fundo que tem uma receita bastante estável, aliás, essa é uma característica importante dele, né? No mês aí ele recebe quase 2 milhões e meio de receita imobiliária, né? Descontadas as despesas aí, ele tem um rendimento, tem um resultado por cota de 44 centavos e tem pago aí 43 centavos. Essa é uma visão geral, né? Em julho de 2000
2023 ele fez um pagamento adicional de 52 centavos, que era basicamente o resultado acumulado que ele tinha ali, não tinha distribuído. Então a gente vê aí essa variação. À medida que os contratos vão tendo as suas correções anuais também, né, vai tendo um leve aumento ali nos rendimentos do fundo. Essa é uma característica também bem interessante desse fundo, por ser bastante estável, tem 100% de ocupação dos ativos, né? Então não tem variações de ocupação. Até o momento não temos identificado inadimplência também, então é um fundo que ele roda bem tranquilo, estável, né? Sem grandes oscilações. Vamos falar agora do histórico de rentabilidade, isso pesa contra o Casaragro, né? Uma vez aí que ele perde para o IFIX e o CDI no período, né? Em termos de volume diário de negociação, ele já teve um volume mais alto, né? E agora podemos ver até no gráfico, né? O volume financeiro dele era bem mais alto e de uns anos para cá, né? Ele tem mantido aí um patamar mais baixo de negociação. Vamos trazer aqui a comparação dele com outros fundos, né, que têm característica de logística ou de logística agrícola, né, para uma comparação rápida. Em termos de dividend yield, ele tem uma faixa intermediária, né, relação preço-valor patrimonial dele também é intermediária. O crescimento do dividend yield em 3 anos, né, foi de 3%. Podemos considerar que não foi um bom crescimento ali, porque a inflação no período, né, foi maior do que isso, a inflação anual média aí desses últimos 3 anos. Liquidez de 700 mil reais, né, a liquidez mais recente, é a liquidez mais baixa do que outros fundos, né, 22 mil cotistas, e a sua taxa de administração, acho que é uma das principais características dele positiva, né, é uma taxa mais baixa. O histórico de investimento, quem investiu há um ano conseguiu 27%, somando a cota com os dividendos, e há 2 anos, apesar da perda de valorização na cota, ele conseguiu ter um ganho total de 16% acima da inflação do período. Então, quem investiu há 1 ou 2 anos nesse fundo não teve um resultado ruim. Vamos trazer agora o gráfico da ação, né, da cota, né, do fundo. O primeiro ponto importante, né, a gente observa ali no início de 2021, teve uma queda significativa de valor da cota, né? Isso daí é explicado pelo fato do fundo ter repassado aos cotistas um valor na ordem de R$ 38 por cota, né? Então eram valores que o fundo não alocou, né? E aí ele fez essa distribuição aos, aos cotistas do fundo no momento, por isso houve esse desconto importante aí em termos de valor de cota. O rendimento médio nos últimos 24 meses foi de 41 centavos, né? E é um fundo aí que está negociando aí uma liquidez média um pouco abaixo de 700 mil reais por dia. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, isso ajuda bastante a divulgação dessas informações. Vamos falar agora dos pontos positivos do fundo, né? Ele tem um fundo de contratos atípicos e com receitas bastante estáveis, né? Então a gente tem uma boa estabilidade no fundo, a taxa de administração é baixa, o setor é interessante, até pensando em um certo grau de diversificação na sua carteira, né? Se você tem uma carteira diversificada ali, vale a pena pensar nesse tipo de setor, né, que dá uma certa diversificação geográfica também, né? Você tem uma carteira com shoppings, grande parte próximo dos grandes centros, né? São Paulo, Rio, né? A logística também tem uma concentração importante na região sudeste, né? Então essa alocação em uma parte pequena do patrimônio pode ajudar numa estratégia de diversificação, né? Do lado negativo, o fundo possui somente 2 inquilinos, é uma concentração grande e 1/3 da receita com vencimento em 2025. A gente está aí há 1 ano e meio desse processo aí, né? Pode ser que renove, aí vamos ver aí que patamar de preço vai ser o patamar do mercado no momento que a gente tiver aí essa discussão, né? Então é um grau de incerteza aí para o investidor que entrar agora no fundo.
O histórico de menor rentabilidade que o IFIX, isso pesa contra. Menor nível de liquidez e dividend yield mediano, né? Isso é um ponto também bastante crítico para o investidor, né? Quando a gente compara com outros fundos ali, né? E o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos de apenas 3% ao ano, ele foi um crescimento aí que podemos dizer que foi relativamente pequeno. Então, esses são os principais pontos, os pontos mais importantes do Casar Agro, se você pretende investir, né? Que a gente recomende aí que faça a sua avaliação e decida aí o melhor investimento. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.